11 da noite, todos os dias, assim. Bom, nós já estamos ao vivo. Hoje nós vamos conversar com a professora Lúcia França, formada em pedagogia e pedagogia do excepcional, né, professora? Por deficientes mentais e auditivos, é isso? Sim. Cursou MBA em liderança e pós-graduação em direito educacional. Isso. E também é esposa do nosso futuro prefeito, Márcio França, né? E a doutora Mariane Pinotti, GO, obstetra e mastologia, diretora médica da Clínica Pinotti, mestre e doutora pela Universidade de São Paulo, cirurgiã do Grupo de Oncologia Mamária da Beneficência Portuguesa. Então, estamos com duas mulheres aqui. Olha, me sinto lisonjeada. Também. Professora... Feliz, Glaucia, de estar aqui, podendo contribuir de alguma maneira para que as mulheres se sintam olhadas de forma especial no nosso governo ou no nosso plano de governo. Eu acho muito importante isso. Doutora? Boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com a nossa futura vereadora Glaucia, né, Glaucia? E com a professora Lúcia França, a quem eu tenho uma enorme admiração. Eu conheço o casal, né, o governador Márcio França e a professora Lúcia França há cerca de 10 anos, e não deixo de admirá-los a cada dia mais. A transformação que eles fizeram na cidade de São Vicente, quando foram prefeitos lá, toca o coração de qualquer pessoa que conhece o trabalho realizado naquela cidade, que é uma cidade extremamente pobre, que necessita de recursos, assim como as periferias da cidade de São Paulo. Aliás, muito parecida, né, professora? Quero que a senhora depois conte um pouco para a gente isso, mas eles conseguiram, aí depois em mais 8 anos de mandato, transformar a cidade completamente, principalmente olhando para as questões sociais mais graves que existiam ali, trazendo soluções que em 8 anos tiveram impacto. Então, essa coisa de que a política é só para o futuro longínquo, não é, né? Muitas coisas feitas por uma gestão ali de 4 ou de 8 anos resolvem problemas crônicos para sempre. Então, professora, é um enorme prazer estar com a senhora e com o governador nessa caminhada. Eu tenho muita convicção que vocês serão vitoriosos e, na verdade, quem vai ganhar mesmo é a cidade de São Paulo. Então, eu estou aqui com muita honra e muita alegria participando desse bate-papo aqui com vocês hoje. Vamos lá, né, Glaucia? Vamos sim, vamos sim. Eu também estou muito satisfeita, muito honrada de ter as duas comigo. Eu vou começar com a professora. Eu tive um café da manhã com a professora e nós nos conhecemos melhor, falamos sobre os projetos e tudo mais, e uma coisa me chamou muita atenção, a preocupação da professora em relação à saúde da mulher, em relação a ter um trabalho de ponta, né, para que as mulheres podem recorrer, fazer os seus exames. A prevenção é muito importante, né, professora? Eu queria que a senhora falasse desse projeto da senhora que tanto me encantou e eu tenho certeza que vai encantar todas as mulheres que estiverem assistindo a senhora. É importante eu colocar que esse projeto não é um projeto meu, mas é um projeto que nós construímos juntas, né? A doutora Mariane tem uma importância fundamental. A doutora Mariane é a herdeira verdadeira desse sistema, dessa concepção do Pérola Baiton. O pai dela, um homem, né, genial, que dispensa a gente apresentar e falar da vida do Dr. Pinotti, mas é importante que as mulheres saibam que no nosso plano de governo a gente tem um olhar diferenciado para elas. A gente sabe que 90% das famílias são formadas por cabeças das mulheres, pelo trabalho das mulheres, o gerenciamento das famílias pelas mulheres. A mulher não só trabalha para poder colocar um alimento dentro de casa, para poder oferecer
uma situação melhor para os filhos, mas ela também gerencia essa família. E isso acaba desgastando e acaba fazendo com que a mulher esqueça dela, esqueça que ela precisa ter saúde, ela tem que estar saudável para poder continuar levando essa família e esse projeto família nas costas. Então, a ideia disso é a gente lembrar, durante a nossa passagem pela Prefeitura de São Paulo, lembrá-las de que elas têm que tomar conta da saúde delas, não só no Outubro Rosa. É importante a gente ter um Outubro Rosa, é importante a gente chamar atenção para isso, mas todos os dias do ano a mulher tem que estar atenta com a sua saúde, com coisas pequenas que às vezes se instalam na gente silenciosamente, quando a gente vai ver, faz um estrago muito grande. Então, o meu papel aqui é falar para vocês, mulheres, que estão nos assistindo, nos ouvindo, de que vocês terão um olhar especial na nossa gestão. Acho que a doutora Mariane Pinotti, melhor do que eu, pode contar para vocês como se dará esse projeto, como a gente vai pôr em prática esse projeto logo no início, porque a gente sabe que a saúde da mulher pede emergência, pede rapidez. Não dá para a gente ficar planejando por 6, 7 meses para começar a colocar isso em prática, né? Perfeito. Doutora Mariane, a senhora que entende da arte de cuidar de mulher, né? Acho que a senhora pode falar muito bem sobre esse projeto todo, que a professora Lúcia abraçou e está levando adiante. Eu torço muito para esse projeto. Eu trabalhei muitos anos na área da saúde, eu conheço o Hospital Pérola Baito, uma das médicas do Pérola Baito trabalhou comigo num convênio. Eu sei a importância desse trabalho desse hospital e fico muito triste por ele ser único, né? Por ter só ele. Eu acho que tem que multiplicar mesmo, né? É isso mesmo. Glauci, eu acho que vocês, tanto você na sua fala, como a professora na fala dela, ela fala que eu, enfim, vou explicar melhor, mas a senhora explica perfeitamente, professora. Na verdade, eu tenho dito que o que eu tenho aprendido com a professora Lúcia nessas nossas andanças aí, nessas nossas últimas reuniões, ela ensina, tem uma generosidade com ensinar, né, e é típico de uma grande professora mesmo, professora. Glauci, na verdade, a ideia, e eu acho que a razão principal para eu ter abraçado essa campanha dessa forma, é que a gente conhece a história do governador Márcio França e da professora Lúcia, e a gente sabe que promessa ali é cumprida. Aqui tem palavra, não é só slogan, não. Então, me anima muito a ideia da gente poder, a partir de janeiro, trabalhar juntos na cidade e na construção do que está escrito lá na nossa Constituição, do que já está no SUS. A gente não precisa inventar a roda novamente, né? O nosso Sistema Único de Saúde brasileiro, organizado, pensado e depois colocado na nossa Constituição por pensadores de saúde brasileiro e latino-americanos que adaptaram, a partir do sistema inglês, que eu considero um dos melhores do mundo, um sistema único de saúde, que hoje é o maior sistema público de saúde do mundo, está lá na Constituição, está escrito lá o que é para a gente fazer. Infelizmente, o que a gente vê nos atendimentos, nos hospitais, nos ambulatórios, na maioria deles, aí pelo Brasil, e cidade de São Paulo não é diferente, é um SUS que é uma caricatura feia daquele que está na Constituição, né, e que não atende nem as demandas mais urgentes da população, e falha muito mais em fazer promoção, diagnóstico precoce e prevenção em saúde. Então, a ideia está toda no SUS, né? O meu pai, quando foi diretor do Pérola Baito na década de 90, ele criou e organizou esse grande ambulatório, né, com a ideia de dizer, olha, aqui está o que está acontecendo, o que está escrito no SUS, e é possível de se fazer, o recurso não é excessivo, a gente precisa de vontade política e de organização.
e eu tenho certeza que vontade política aí não falta, né, professora, para a senhora e para o governador Márcio França, de transformar a cidade e o sistema de saúde. Então, o que a gente fazia no Pérola naquela época? O Pérola continua sendo um ótimo hospital, né, mas hoje em dia ele é um hospital basicamente que trata câncer de mama e câncer ginecológico, e também atende vítimas de violência sexual, né? Mas todo esse ambulatório grande que meu pai montou lá funcionou por 7 anos, né, de 1991 a 1998, né? E a gente atendeu nessa época mais de 350 mil mulheres, nesse programa que era o programa que a gente chamava de atenção integral à saúde da mulher, PAISME. O que acontecia ali no ambulatório, explicando rapidamente, e aí também não vou me alongar na fala, porque quem sabe surgem aí umas perguntas, e o interessante também é a gente interagir um pouco. Mas a gente fazia um esquema onde estava tudo já organizado para uma consulta completa, né? Então, uma paciente chegava lá com uma dor na mama, por exemplo, e é lógico que era dada importância à queixa dela, e nós íamos resolver o problema, mas além disso, a gente fazia no mesmo momento, no mesmo lugar, né, ações de educação para a saúde, de prevenção, de diagnóstico precoce, de avaliação dos riscos dela e de orientação para uma vida mais saudável. Isso feito no mesmo lugar, na mesma hora. Como é que a gente fazia isso? O médico ficava 1 hora na sala com cada paciente? Não dá, né? Então, existia uma organização toda de uma equipe multidisciplinar de saúde, né, que auxiliava o médico na consulta, né, e que fazia todas essas ações paralelas à resolução da queixa daquela paciente naquele mesmo momento. Então, a gente tinha uma grande sala de espera, com 35 consultórios em volta, né, e cada médico tomava conta de 5 consultórios. E nos consultórios ficavam técnicas de enfermagem com a paciente. Então, a gente tinha ali 3 momentos desse atendimento. Deixa eu até voltar um pouquinho. Antes dela entrar na sala de consulta, já naquela grande sala de espera, a gente fazia palestras sobre alimentação saudável, sobre prevenção de doenças, sobre orientações em todos os sentidos de prevenção. Tinha um professor de educação física que passava lá 2 vezes por dia para ensinar as mulheres a que tem que caminhar, quanto tempo, como controlar aí se a pressão não está subindo, se os batimentos. Nutricionistas falavam de alimentação, médicos faziam palestras sobre doenças também. E ela respondia um questionário de 90 perguntas, contando a vida dela inteira nesse questionário, né? Aí ela entrava na sala com a técnica de enfermagem, que estava ali esperando, né? E esse momento da consulta a gente dividia em 3 partes. A pré-consulta, onde a técnica fazia uma revisão das coisas positivas que tinha no questionário, anotava a queixa dela, perguntava alguma coisa que faltasse para a história estar completa, né? Já havia pressão, peso, altura, fazia um dextrostics para ver se não tinha diabetes, colhia, deitava ela na mesa, examinava a mama, ensinava ela a palpar a mama dela, colhia o Papa Nicolau, e aí, com tudo prontinho, chamava o médico. O médico entrava: a senhora está com a dor na mama, não encontramos nada na sua mama, mas vamos pedir um ultrassom, etc. Vamos tratar a sua dor na mama com anti-inflamatório por enquanto, né? E, só que, além disso, a senhora está com a pressão um pouco alta, né? Tem diabetes na família, precisamos dar uma revisada nisso, está fora do seu peso, o ideal seria perder um pouco de peso, revisar um pouco sua alimentação, seria bom a senhora ir para um grupo, e esses grupos existem no SUS também, não é só no Pérola, de tratamento de hipertensão, um grupo de atividade física, né? Enfim, dava uma arrumada, uma organizada na saúde dessa mulher, e saía da sala. O médico ficava ali entre 6 e 10 minutos com cada paciente. A hora que o médico saía, a técnica continuava com a paciente na sala, marcava os exames que ela precisava fazer, retorno para consulta, explicava a receita, enfim. Cada técnica ficava, em média, entre 40 minutos e 1 hora com cada paciente, cada médico 6 a 10 minutos. A gente conseguiu oferecer, nesse mesmo momento, nesse mesmo lugar, uma consulta completa, né, que
já saía com orientações importantes, inclusive com uma referência ali do retorno marcado, dos exames agendados, aqueles que não dava para fazer no mesmo dia, né? E, além de tratar a queixa dela, a gente está prevenindo outras situações. Mulher hipertensa que não sabe o que é hipertensa, daqui 2, 3 anos pode infartar se não controlar essa pressão alta. A diabetes vai insidiosamente, até ela dar sintomas, ela já está instalada e mais grave. A gente, vendo esse risco de diabetes, pode controlar isso. Ela não tinha feito a mamografia dela ainda, então ia fazer para prevenção de câncer de mama. A gente juntava nessa consulta aí, por causa da queixa que ela tinha, essa consulta completa e essas orientações para que ela cuide melhor da saúde, em vez de tratar a doença só. Então, a ideia é que a gente faça isso na cidade, né, professora Lúcia? É isso aí, espalhar esse atendimento, esse olhar direcionado, né, à mulher. Não só aquela queixa inicial dela, que às vezes nem é nada mais grave, mas por trás dessa dor tem algumas coisas que, se ela não olhar, elas sim se tornarão uma dificuldade para que ela tenha uma vida saudável e, como eu disse lá no começo, que continue podendo gerenciar e dar andamento nesse projeto de vida que é a família, que é o que a mulher faz, mesmo trabalhando fora, a gente sabe que a família fica sob a responsabilidade dela. Professora e doutora, né? Eu não sei qual das duas que pode responder. Esse projeto, vocês pretendem acoplar o projeto no próprio posto de saúde, nas UPAs e tudo mais, ou começar a construir lugares próprios só para isso? Professora? Olha, a gente, pelas minhas andanças na cidade de São Paulo, pela nossa experiência em vida pública, as ações políticas, elas são emergenciais, todas, em todas as áreas. Então, se a gente fosse construir, a gente demoraria anos, porque uma construção no poder público não é como uma construção quando a gente resolve fazer uma obra ou fazer um quarto a mais na casa da gente. A gente tem uma série de legislações que acabam alongando o prazo das coisas. Então, a ideia é a adaptação nos bairros, nas comunidades, de unidades de saúde que já existam, tá certo? Esse levantamento vai ser feito antes da gente entrar na prefeitura, a gente vai ter acesso a isso e nós vamos pegar pontos estratégicos para a gente começar isso da maneira mais rápida possível, capacitando uma equipe, sempre sob a supervisão e o comando de pessoas que serão escolhidas por profissionais que entendem da área, mas pessoas que tenham a vontade de oferecer um serviço público de saúde de qualidade, e não só qualidade, quando a gente diz qualidade, é um exame de qualidade, mas um atendimento de qualidade. O que as pessoas estão precisando é desse olhar, dessa escuta dos profissionais, e que às vezes tenham a sensibilidade de numa meia palavra de uma mulher, saber que ela está fazendo ali uma queixa de uma violência doméstica ou uma falta de possibilidade de uma alimentação melhor. Então, esse olhar é muito importante, é fundamental que a gente tenha. Não, acho muito importante mesmo, porque já pegando essas unidades básicas e tudo mais, tem como a senhora mapear muito mais rápido, né, a necessidade, os pontos mais preocupantes, do que ter que mapear a cidade e saber aonde, no caso, iria construir, não sei o que lá. Vamos deixar o construir quando o prefeito for governador, né? Até lá, as UPAs já vão estar todas bem instaladas, não é não? Doutora Mariana, a gente sabe que o Pérola Baito teve e tem uma função muito importante, além do acolhimento da mulher e tudo mais, em detectar violências domésticas e poder fazer o acolhimento, né? Porque eles trabalham muito com esse lado humano, né? Inclusive, nós temos aqui um comentário que eu tive
Bárbara Maíra, eu tive mais de 3 meses de hemorragia, com várias idas e vindas em hospitais próximos da minha casa. Todos falavam que iam passar e me davam um monte de remédio. Até que um dia minha mãe teve uma luz e me levou para o Hospital Pérola Baito. Cheguei lá com hemoglobina 5. Se não fosse esse grande hospital, eu não estaria aqui hoje, né? E o restante das pessoas estão elogiando tanto a doutora Mariana como a professora Lúcia pelo tema, pela boa vontade que está em fazer esse projeto, que acho um assunto super importante e realmente São Paulo está precisando disso. Então, voltando ao assunto, doutora Mariana, esse serviço do Pérola Baito, detectar esse tipo de violência e tudo mais, eu acho que ele dá espaço até para um outro trabalho, que seria o de acolhimento dessas mulheres, né? Porque elas já se sentem tão constrangidas de ir delegacia, de fazer boletim de ocorrência, muitas vezes não fazem porque depende daquela pessoa financeiramente e tudo mais, tem um monte de filho, então dá uma outra visão. Desse outro lado de visão, a medicina tem como ajudar em tratamentos psicológicos também e tudo mais, nessas UPAs que as duas mulheres de São Paulo estão pensando em montar e poder acolher essas vítimas? Então, Glaucio, na verdade, o serviço de atendimento à vítima de violência sexual foi inaugurado no Pérola pelo meu pai também, em 1991, se destacou e se destaca até hoje, isso é uma coisa que sempre teve continuidade no hospital, se destaca até hoje pelo atendimento multidisciplinar, né, e com, lógico, um olhar importante de acolhimento e de direito humano ali, para com a vítima de violência e a sua família. Na verdade, existem as mulheres, que somam ali 50% dos atendimentos, e os outros 50% de atendimentos são crianças, né, e aí meninos e meninas, né, que também passam por um trauma, talvez, maior do que as próprias mulheres, né, se dá para dizer, se dá para medir trauma em tamanho, né, nesse caso. E o diferencial lá do atendimento do AVS do Pérola é justamente esse, da gente conseguir lá, eu mesma trabalhei 2 anos lá, da gente conseguir lá, no mesmo lugar, fazer tudo. A gente tinha um convênio com a Delegacia da Mulher, eu não sei se esse convênio permanece, mas na época foi fundamental para que isso tudo pudesse se dar, né? A mulher podia ir diretamente para o Pérola, não precisava nem fazer boletim de ocorrência em outro lugar, porque tinha o plantão da delegacia conosco, né? E aí facilitava tudo, porque era um hospital da mulher, que tinha experiência no atendimento de mulheres, é diferente de uma mulher em uma delegacia, às vezes atendida por um médico homem, a gente, no serviço, o primeiro exame era sempre feito por médica mulher e que estava ali à disposição, e eu acho que isso que traz o bem final, né, deste atendimento multidisciplinar. É uma equipe muito coesa, que estuda muito junto, que publica muito junto, inclusive são cientistas que fazem pesquisas ali em torno do tema, né? E a equipe era formada de psicóloga, assistente social, né, médico, né, e um apoio ali dobrado, né, no sentido de tentar resolver o mais rápido possível todos os entraves que essa mulher tem, e junto com a Delegacia da Mulher também participar até das indicações de medidas de proteção e tal. Naquela época, nem se sonhava com uma rede de atendimento à vítima de violência sexual, que é isso que está se formando no Brasil e que o nosso futuro prefeito vai seguramente fortalecer na cidade, que eu acho que é um tema central na área de mulheres, né, professora, que a professora está também levantando mais esse trabalho, acumulando mais esse trabalho, mas com a rede isso funcionaria melhor, né, porque quer queira, quer não, uma paciente que vem do Grajaú de madrugada para ser atendida no Pérola, às vezes enfim, acontece o estupro ou a violência durante a madrugada, atravessar a cidade inteira não é complicado. Então, a ideia dos centros de acolhimento, né, para vítima de violência, espalhados, né, por toda a cidade, é o mais lógico, é o mais moderno, né, e o Pérola fica
lógico, para os atendimentos especiais ali, no sentido de que pacientes que precisam de cirurgia, ou que precisam enfim, outras formas de atenção médica que não é possível ser feito no centro de acolhimento. Então, quanto mais a gente levar esses serviços de ação social importantes, né, para as pontas da cidade, mais a gente vai resolver a vida da população, principalmente da população de mulheres, que o deslocamento é sempre difícil, porque tem os filhos, porque tem não sei quem que tem que cuidar, como a professora falou antes, né, a gente pensa sempre na gente por último, né? Então, também a ideia de levar esse atendimento da mesma forma que é feito no Pérola, para ser realizado em outros centros na cidade, é fundamental. É importante, porque mesmo que a unidade básica não tenha a estrutura que o Pérola tem, pelo menos esses trabalhos sendo espalhados, vamos falar assim, por toda a cidade, tem um encaminhamento, né? Que, de repente, numa necessidade, a pessoa pode ser encaminhada diretamente para o Pérola, como já acontece com alguns tipos de câncer e tudo mais, né? Professora, a senhora vem de uma vida inteira como educadora, né? Convivendo com crianças, a primeira escola particular da Praia Grande, Praia Grande? Praia Grande. Praia Grande é da senhora, né? Que a senhora mantém até hoje a escola, a dedicação toda com as crianças e tudo mais. Tem esse lado da senhora de se preocupar com a criança especial. A senhora agora está abraçando também a causa da mulher como educadora. Eu acho que isso tem muita ligação, porque eu acho que a própria situação que a mulher vive, né? A prevenção e tudo mais é uma questão de educação, né? De ter que educá-la desde cedo, que tem necessidade dos exames, que tem necessidade do acolhimento de outras pessoas e tudo mais. Na escola da senhora, né, no caso, a senhora mantém esse tema, a senhora mantém esse tema com as crianças, já educa desde pequenininho, a gente sabe que isso é uma coisa constante na cabeça da senhora, essa preocupação em relação tanto à criança como à mulher, a senhora sempre defendeu essa bandeira. A senhora já começa esse trabalho desde pequenininha com as crianças. O resultado está sendo bom lá? A senhora tem como parâmetro ter esse mesmo resultado aqui em São Paulo, mesmo em São Paulo sendo maior? Veja, a minha experiência como mantenedora de uma escola, a escola já tem 38 anos, nós já estamos na segunda geração de alunos da escola. Então, assim, filhos de ex-alunos participando da escola, sendo alunos agora, isso nos dá um pouquinho a garantia, o carimbo de sucesso na educação. Eu vivi uma vida como educadora e com o meu papel social, tentando mostrar para uma sociedade historicamente machista, historicamente paternalista, de que as mulheres precisam ter autonomia intelectual, autonomia financeira, e isso não quer dizer viver isoladamente, sem parceria. Isso quer dizer que você pode fazer o que você quiser, ser o que você quiser, contanto que você não faça isso sob imposição de estar ao lado de alguém. Isso quer dizer assim, ou você não trabalha fora, ou você não fica comigo. Eu acho que isso, eu sempre lutei para que não houvesse. Então, na escola, como educadora, eu tenho esse papel, mas é importante lembrar que o Márcio foi prefeito por 2 mandatos numa cidade vizinha onde eu tenho escola, que é São Vicente, e já lá em 97... nós fomos prefeito de 97 a 2004, eu já tinha essa preocupação com a autonomia das mulheres, com o direito da mulher trabalhar com as crianças ficando numa creche, onde a creche daria assistência integral para esse filho. Então, desde como é que fala? De valores mínimos nessa primeira infância, então, como também a higiene pessoal, enfim, aquela formação da criança, alimentação e, claro, a parte pedagógica, cognitiva, intelectual dessas crianças. Então, isso sempre foi uma preocupação minha, porque eu acredito que quando os filhos estão bem assistidos, estão amparados, a mulher tem mais condições de exercer essa autonomia que eu digo. E
E acho importantíssimo a gente dizer, por exemplo, que a creche é um direito da criança. A creche não existe porque a mulher precisa trabalhar fora. As creches existem porque as crianças têm direito, por lei, na primeira infância, de uma assistência integral. Elas têm direito a isso. E o poder público tem obrigação de oferecer isso para as crianças. Mas é claro que a mulher, na sua maioria, quando a mulher é mãe, a gente sabe que ela fica mais tranquila quando os filhos estão bem assistidos. Ela pode ser uma dona de casa melhor, ela pode ser uma profissional melhor, ela pode até ser uma mãe melhor, porque tem essa assistência para os filhos. Essa preocupação em relação à mulher eu acho que é de extrema importância, porque eu costumo dizer que a mulher é a base da família, né? Por mais que nós vivemos numa sociedade machista e tudo mais, a mulher é a base, é a mulher que cuida do marido, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida do cachorro, ela não cuida dela, do papagaio, né, de todo mundo. Exatamente. Ela está lá atrás, né? Ela está lá atrás. Quando ela corre com ela, o negócio já fica um pouquinho mais complicado. Então, ela tem que também se valorizar, porque para ela cuidar de todo mundo, ela tem que se cuidar para estar bem, né? Por isso que eu acho que esse projeto é muito importante, a gente tem que divulgar muito esse projeto, temos que falar muito desse projeto, porque é uma coisa que faz falta em São Paulo, né? Eu falo isso porque trabalhei nessa área, então eu sei a falta que faz, não de profissionais, mas de postos de atendimento, de acolhimento para essas pessoas, para essas mulheres, né? Infelizmente, a gente vem de várias gestões que não se preocuparam com o SUS, né? E hoje a gente vê a importância do SUS em relação à Covid e tudo mais, então é um trabalho que tem que ser valorizado, esses profissionais também têm que ser valorizados, e ter espaço para montar esses pequenos projetos que são grandiosos, como é o da senhora, da doutora Mariane e tudo mais. Bom, nós já estamos em 32 minutos de live. Eu prometi acabar nos 40 minutos, porque a professora Lúcia não para, ela tem rodinha no pé. Tá para tudo quanto é canto, eu só estou acompanhando ela na rede social. Eu queria parabenizar a senhora, viu? Pela garra, obrigada, pelo ânimo que a senhora está vindo aí nessa campanha. A senhora faz a diferença. Pode ter certeza, viu? Que a senhora faz. Obrigada. Glaucio, se você me permite eu fazer uma colocação dessa rede importante que a gente pensa em montar para a mulher, porque eu vivi na pele, eu venho de uma família onde nós sofremos, eu e meus irmãos, na pele com a violência doméstica, e eu acho importantíssimo quando a gente consegue formar essa rede de apoio para a mulher de várias maneiras, porque isso não é 100%, mas quando também a mulher se sente protegida nessa rede, os homens também ficam um pouco menos corajosos, porque eles sabem que essa mulher vai ter uma rede de apoio. Isso também não sou eu que estou falando, é uma constatação, são dados científicos que mostram que todo lugar onde existe uma rede maior de proteção, de atendimento à mulher, o nível de violência cai, despenca, porque também se sabe que não vai ficar à toa essa violência, não vai ficar sem eco essa violência. Então, quando a mulher tem aonde correr, onde ela se sente amparada, diminui a violência. E a gente precisa estancar essa violência, que não é só física, é moral também. A violência não começa com um tapa ou com um murro, começa com uma palavra, né, com uma humilhação, com um jeito de constranger a mulher na frente dos filhos. Então, isso a gente tem que deixar muito claro. Eu luto muito para isso e preciso emprestar a minha voz, e se a gente tiver oportunidade, o poder público tem que atender a mulher nesse sentido. Fantástico, fantástico. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A senhora pode contar comigo quanto a isso. A hora que a senhora quiser ter voz, a gente vai ter voz sim. Já tem gente dando os parabéns para a senhora e terminando com a hashtag Aqui Tem Palavra, né? Aqui tem palavra e aqui mulher tem voz. É isso aí. São duas. Doutora Mariane, eu queria que a senhora, nesses últimos minutos, pudesse falar para todas as mulheres, né, que estão acompanhando a importância da prevenção, né?
Nós estamos num mês que a gente divulga muito, né, a mamografia e os cânceres e tudo mais da mulher. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da experiência da senhora em relação à prevenção do câncer de mama. Então, Outubro Rosa vem aí, né, para a gente se lembrar de que a gente precisa se cuidar, né? Ele fala da questão do câncer de mama mais fortemente, mas eu tendo esse DNA que meu pai me deixou, nunca deixo de acrescentar a questão da prevenção de câncer de mama, também os cuidados gerais com a saúde, né? Mulher não tem só mama e colo do útero, né? Nós temos outras necessidades de saúde que são diferentes de acordo com os nossos riscos pessoais, com as diferentes fases da vida que nós estamos vivendo, e isso precisa ser ofertado, né, de forma fácil, segura, no mesmo lugar, no mesmo dia, sem complicações, né, pelo sistema único e pelo sistema privado de saúde também, porque a gente sabe que prevenção nem o sistema privado faz, aliás, às vezes faz menos do que os bons lugares do SUS que fazem um atendimento correto, né? Mas é fundamental aqui a gente lembrar, falando do câncer de mama particularmente, eu sei que a professora Lúcia também tem história nisso, porque ela usa o lacinho dela lá religiosamente durante outubro inteiro, de que a gente não consegue fazer com que o câncer de mama não aconteça. Isso ainda é um mistério para a medicina, porque nós temos muitos fatores de risco juntos que acabam gerando essa incidência mais alta de câncer de mama nos nossos dias, né? A maioria dos fatores de riscos ligados a uma vida moderna, ligados a uma cópia da vida americana, né, que é o país onde a incidência de câncer de mama no mundo é mais alta. Então, é muito difícil a gente corrigir tudo isso, né? Corrigir hábitos de vida também diminui risco para câncer, mas não vai garantir que você não tenha câncer de mama. Então, todas as mulheres, a partir de 40 anos de idade, precisam fazer uma mamografia anual, porque todas nós temos risco de câncer de mama. Aquela que tem um parente, 2 parentes, que tem a mãe, que tem a filha, tem mais risco do que a gente, mas todas nós temos um risco médio de câncer de mama, que a arma mais importante, mais potente que nós temos é a mamografia anual a partir dos 40 anos, porque é ela que vai fazer com que a gente faça o diagnóstico quando o tumor é bem pequenininho, não espalhou células pelo corpo, e a gente consegue salvar a mama e salvar a vida, né, com tratamentos cada vez mais simples, com tratamentos cada vez menos agressivos, mas de acordo com o tamanho do tumor que a gente encontra. Então, é fundamental a mamografia, porque ela vai fazer com que a gente consiga fazer o diagnóstico precoce desse tumor, tratar precocemente e curar em mais do que 97% dos casos, quando a gente faz o diagnóstico de forma precoce. Então, o grande recado do Outubro Rosa é esse, e eu finalizo a minha participação dizendo para todas vocês que não se esqueçam, né, vocês, seus familiares, as pessoas que vocês amam, de levar para fazer uma mamografia esse ano ainda, dentro do Outubro Rosa, ou um pouquinho depois, isso não importa, mas precisa ser feita uma vez por ano. Porque o câncer de mama, ele assusta, mas o índice de cura é muito grande, né? Graças a Deus, a gente, quando detectado, assim, no início, o índice de cura é bem maior do que a mortalidade. Então, por isso que a gente faz questão de pedir para as mulheres estarem se cuidando, olhando isso, porque é aquilo. Como a própria doutora falou, né? Todo mundo corre o risco. Então, eu parto do princípio, quem tem mama tem risco. Isso aí. Né? Isso aí. Então, a gente tem que... Inclusive homens, eu já vi casos de homens e tudo mais. Eu vou terminar, eu vou ler só o que as pessoas estão falando, eu não quero segurar vocês por mais tempo, não quero atrapalhar. Depois a professora Lúcia termina com o recadinho dela. Então, Marcos Facas, ele é presidente do PDT Axé do município de São Paulo. Ele está dando parabéns para vocês, para nós todas. Silvana de Oliveira, do Orc Freelance, ela me ajuda, né? É minha consultora jurídica no meu projeto de violência contra a mulher, mas no GK Scammer Online. Então, ela está dando boa noite, parabenizando a professora Lúcia, a doutora Mariana falou que esse tema é muito importante. A Andréia também está dando boa noite, está pedindo a benção para mim, a mãe já abençoe e benção.
Gerciane Nunes de Oliveira está dando parabéns para as duas mulheres muito importantes de São Paulo, que essas mulheres aqui vão mudar a situação da saúde das mulheres. O prefeito Márcio França vai ter muito trabalho com essa dupla aí, eu estou vendo, né? Professora Lúcia, as considerações finais da senhora. Olha, boa noite a todos, um beijo no coração. Quero dizer a importância que a política tem na transformação da vida das pessoas, a importância que tem da gente ter um prefeito comprometido com as causas da sociedade, mas também que a nossa Câmara de Vereadores seja efetiva, seja de gente que queira fazer a diferença. São 55 cadeiras, eu estou disposta aí a lutar até o último dia para que a gente faça pelo menos metade com mulheres, não porque a gente seja melhor, mas porque a gente precisa ter um equilíbrio da visão dos problemas da nossa cidade, e a gente precisa ter essa visão, essa força, esse olhar diferenciado das mulheres para os problemas da nossa cidade. Então, Glaucio, boa caminhada, a gente está juntas, é muito bom a gente ter parceiros que acreditam nos nossos sonhos, nos nossos planos. E para a doutora Mariane, a minha gratidão por ela emprestar esse sobrenome tão importante para a nossa causa. Nós vamos vencer e vamos fazer um lindo trabalho, eu tenho certeza, viu? Muito obrigada. Obrigada, senhora. Muito obrigada. Muito obrigada às duas. Boa sorte. E, pessoal, na eleição, por favor, vote 40. Vamos mudar isso aí, né, mulherada? Principalmente a mulherada. Vamos pensar na gente, né? Obrigada, professora. Obrigada, doutora. Beijo. Tchau.